A paz do Senhor, meu nome é Erunides e coopero com a igreja como presbítero e com a Escola Bíblica Dominical. E eu quero agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez cooperar com os juvenis, trazendo assim um resumo da lição que estaremos estudando no próximo domingo, lição de número 12. Quero agradecer também ao nosso pastor presidente Roberto José dos Santos, ao meu coordenador diário, o pastor Paulo Fernando. Também não podemos esquecer do nosso pastor evangelista Renato Torres, superintendente das escolas bíblicas dominicais. Quero trazer uma saudação especial a todos aqueles que fazem o juvenil. Estamos no finalzinho dessas lições que tem como título Questões Difíceis do Nosso Tempo. A lição que o nosso comentarista Adriano Lima separou para essa 12ª lição, ela tem como título Bullying. A verdade prática ou textual da lição diz o seguinte, está lá em Marcos capítulo 12, versículo 13, a parte A. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O comentarista, ele definiu dois objetivos específicos para a lição deste domingo. Primeiro é entender que o bullying é uma forma de violência. E segundo, de compreender que o crente não pode aceitar ou praticar o bullying. A leitura bíblica em classe, extraída do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 24, versos 12 e 13, e ainda Isaías, capítulo 9, versículos de 4 ao versículo 7. Eu quero, no nosso tempo resumido, ler apenas o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versos 12 e 13, mas quero dizer para o professor da escola dominical que não deixe de ler todos os versículos da lição com os seus alunos, no nome de Jesus. Então, onde você estiver, se puder abrir a sua Bíblia, ela mesmo online ou ela física, Mateus capítulo 24, versos 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais uma vez, Mateus 24, versos 12 e 13. Muito bem, amados. Nós estamos no canal EBD Online Infanto Juvenil da IEADALP, um canal de bênção para a Escola Bíblica Dominical. Se você no final gostou dessa nossa conversa rápida aqui, você dá um ok, um like e está tudo bem. Se não está inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, é um canal de bênção. Muito bem, o comentarista da lição, no primeiro ponto da lição, ele vai tratar do que é bullying. E a palavra bullying vem da língua inglesa, que significa ameaçar, que significa amedrontar ou até intimidar. Esta palavra tem origem de uma palavra chamada bullying, também do inglês, que significa valentão ou brigão. De certa forma, é uma situação que se caracteriza pelas agressões verbais e também agressões físicas feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos ou colegas, atingindo um ou mais alunos ou colegas. No nosso português a gente não tem uma palavra para isso, mas podemos entender também que significa humilhação, intimidação, perseguição, maltrato, opressão e etc. Esta palavra bullying, a gente sabe que ela existiu de muito tempo, desde antigamente ela existiu, não com esta palavra, mas a forma de bullying sempre existiu. O primeiro que relacionou a palavra com o fenômeno foi um professor da Universidade da Noruega, chamado Dan Oliaus, no final da década de 1970, quando ele estudou alguns casos, principalmente de suicídio entre os juvenis. Então, dentro dessa pesquisa que foi feita, ele entendeu que a maioria dessas pessoas que se suicidavam, elas tinham um comportamento e havia sofrido determinada ameaça. O bullying é uma prática violenta que pode acontecer em qualquer contexto social,
na sua própria casa, na universidade, na escola, no trabalho, na rua, na praça e, infelizmente, até na igreja. Não é? Infelizmente, isso pode acontecer até na nossa igreja também, dentro da igreja. Não era para a gente esperar disso dos nossos irmãos, porque o Senhor Jesus nos chamou para amarmos uns aos outros. Essa prática é a violência que mais cresce no mundo. No segundo ponto da lição, o comentarista diz que não vamos encontrar na Bíblia a palavra bullying. No entanto, ela existe desde o princípio. Não está lá claro como bullying, mas a gente entende que havia algumas questões ali que a gente pode chamar de bullying. É interessante uma pesquisa feita pela ABRAP, a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, sobre os tipos de bullying mais frequentes. E que o apelido aparece em primeiro lugar com 54%, seguido de agressão com 16% e difamação com 11%. Então a gente percebe aqui dois casos que o comentarista traz da Bíblia, que o primeiro caso é o caso de José. José, filho de Jacó, o último filho de Jacó, filho da sua amada, e que a Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que a todos os seus irmãos. A gente entende dentro da escola da Bíblia, da história bíblica, que Jacó, além de amar José, José tinha muitos sonhos. Deus revelava muitos sonhos, porque Deus tinha planos para a vida de José, como tem para a minha vida, como tem para a sua vida também. E dentro desses sonhos que José tinha, além do aparato do pai, que o pai cercava numa situação de dificuldade para com seus irmãos, os seus irmãos não gostavam dessa situação e fizeram uma espécie de bullying. A gente percebe quando eles estavam reunidos, que José vinha ao encontro deles, eles diziam para José, diziam uns para os outros: lá vem o sonhador. Então isso é uma espécie de bullying, que isso era dito não só entre eles, mas também a José. Um outro episódio bíblico que é clássico também é o caso que aconteceu com o profeta Eliseu. Eliseu atravessou o Jordão porque Elias ia ser arrebatado, e ele atravessou o Jordão com Elias, e lá, depois do Jordão, a Bíblia diz que uma carruagem de fogo desce do céu, separa ambos, e um redemoinho leva a Elias, e Elias é arrebatado para os céus. A capa de Elias desce, e Eliseu vem de volta, atravessa o Jordão de volta. E a Bíblia faz um comentário no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 23 e 24, de uma situação de bullying que acontece ali. Uns rapazes da escola de profeta de Betel, dos irmãos que estavam ali em Betel, provavelmente tinham alguma dificuldade, porque havia uma diferença espiritual deles, principalmente porque Elias tratava com muito rigor a questão da espiritualidade deles. E quando Eliseu vem descendo, quando Eliseu vem passando, a Bíblia diz que esses rapazes saíram e começaram a zombar dele e dizer: sobe, calvo, sobe, calvo. Uma referência à situação de Eliseu. De fato, Eliseu era careca, talvez mais careca do que eu, mas ele era careca de fato. E eles disseram isso, mas não disseram levando em consideração que ele era careca, mas disseram, a Bíblia diz, que eles zombavam dele. E o que é que acontece? Ora, irmão, a gente precisa entender que o bullying sempre há uma violência. E a violência ela pode acontecer na contramão ou na mão. Por exemplo, no caso de José, a gente percebe que os irmãos dele, que zombavam dele, criaram toda aquela situação. Queriam matá-lo, mas por conta de eles entrarem num entendimento, eles preferiram não matá-lo, mas ele foi vendido a escravo, jogaram ele no poço e dali ele foi vendido como escravo. Mas a violência que vinha ali seria a morte daquele que estava sofrendo o bullying. E a gente vê nessa questão aqui que há uma intervenção divina.
quando o profeta Eliseu recebe esse bullying, essa zombaria da parte daquele jovem, ele os amaldiçoa, e Deus que está nos céus envia ursas e consome e mata aqueles homens, né? Aqueles jovens que estavam ali. Então a gente percebe que existe uma questão de violência. Entendemos que José era sonhador, entendemos que Eliseu era careca, e a gente percebe aqui na lição, na lista da Associação Brasileira, essa pesquisa que foi feita, 54% está relacionado à questão dos apelidos. Ora, irmão, quem é que não tem apelido? A gente entende, a gente percebe que a maioria das pessoas tem apelido, mas existe aquele apelido que é um apelido comum, um apelido normal, um apelido que traz o bem, um apelido apenas para se referir à pessoa de uma forma carinhosa ou de uma forma mais simples. Por exemplo, a gente entende que a maioria do José se chama Zé, sem nenhuma agressão ao nome José. E Maria a gente chama de Bia, e Severino chama de Bio. E eu conheci um Severino que não era Bio por acaso, né? O saudoso pastor José Zito, o seu nome era José Severino, mas a gente chamava ele de Pastor Zito simplesmente. Existe um outro fato também de um pastor também, presidente de uma convenção aqui na Alagoas, que a gente chamava ele, todo mundo o conhecia como Pastor Neco, não é? Mas até hoje nem eu sei o nome dele verdadeiro, porque todo mundo chamava ele de Neco. Então a gente percebe essa questão de apelidos que são saudáveis, que não tem nenhum problema. Por exemplo, meu nome é complexo, meu nome é complicado. Meu nome é Erunides, e as pessoas têm dificuldade de foná-lo, de escrevê-lo, de forma que a maioria das pessoas me conhece por Heron. Aonde eu trabalhei, aonde eu passei nos meus trabalhos, todo mundo me conhece como Heron. Na igreja onde eu faço parte, as pessoas me chamam de o tio Heron ou presbítero Heron. Então isso não diminui a ninguém. A questão do bullying é a questão do indivíduo. Ou seja, o bullying sempre vai trazer a violência na característica do indivíduo. Se ele é magro, se ele é gordo, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é negro ou se ele é albino, e assim por diante, se ele é calmo demais, se ele é muito peralta, e isto vai sofrendo. É aí onde aparece o bullying. E o bullying não é saudável, porque normalmente o bullying vai trazer uma dificuldade para o indivíduo. Percebemos até que quem sofre o bullying normalmente é a criança ou o adolescente e o jovem. Então a criança e o adolescente está partindo para a formação do seu caráter, da sua vida adulta, e isto vai influenciar no seu caráter e na sua criação, na formação da sua mente, da sua consciência, de coisas que são necessárias para a nossa vida. E isso pode trazer uma dificuldade muito grande. O que nós queremos dizer aqui é: se você sofre bullying na sua casa, no trabalho, na escola, na igreja, aonde quer que seja, não fique calado. Não fique calado, porque o maior prejudicado será você mesmo. Então é preciso que as pessoas que fazem o bullying, que fazem essa violência, paguem para poder a gente ter uma vida mais honesta, mais decente. O jovem que sofre o bullying, normalmente ele vai ter uma deficiência psíquica na sua formação e vai trazer problemas para o seu relacionamento social, seu relacionamento dentro da família e seu relacionamento no seu trabalho. De modo que a gente deixa aqui essa informação para vocês de que aquele que pratica o bullying deve ser denunciado, e aquele que sofre o bullying, ele precisa denunciar para que possa ser tomado providências. Veja o que diz o nosso Jesus. No Evangelho de João, no capítulo de número 13, e o versículos 34 e 35, Jesus disse assim, ele estava dizendo para os seus discípulos, que serve para nós hoje:
Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós que vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quem ama não pratica o bullying. Então, o professor da escola dominical, o professor que vai trazer essa lição no próximo domingo, ele tem uma responsabilidade muito grande com relação a essas questões difíceis do nosso tempo. Eu agradeço o espaço que foi dado aqui, que você possa dar o seu like e que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Nos encontraremos o mais breve possível. Deus abençoe. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.